Brisa vinda da Baía de Todos os Santos soprava pelas ruas irregulares de pedra-sabão de Salvador, carregando o cheiro de sal e o som distante dos tambores de samba. As casas antigas, em tons vibrantes de amarelo e verde, água, pareciam recém-lavadas pela chuva da madrugada. O sol escorria pelas varandas onde lençóis brancos balançavam como acenos. Na Praça do Pelourinho, o ritmo do tamborim se misturava à voz rouca de uma mulher negra que cantava sobre saudade e redenção a música que a Bahia compreendia melhor que qualquer outro lugar. Na cidade da luz e da água, onde chuva e mar jamais cessam seu diálogo, há histórias que não começam com um sorriso, mas com um silêncio entre dois batimentos do coração. E sob aquele céu, sob o céu da Bahia, um coração jovem aprenderia a amar, perder e renascer. Era manhã no início da estação das chuvas, e Salvador despertava da embriaguez da noite. Da janela do terceiro andar do alojamento do Hospital São Jorge, Lívia Mendes observava gotas finas escorrendo pelas grades e o clarão pálido do amanhecer deslizando sobre o oceano distante. O vento do mar invadia o quarto, trazendo o cheiro de sal, de antisséptico e algo indefinível. O aroma do começo. Tinha apenas 22 anos e morava com a mãe em Liberdade, bairro pobre, mas vibrante. Dona Zuleide, sua mãe, lavava roupas para famílias ricas da Barra. Todas as manhãs, antes que Lívia saísse, ela tocava a testa da filha e sussurrava: "Minha menina vai salvar vidas com essas mãos. Vai fazer o que é certo." Essas palavras eram seu talismã, o que a sustentava nas longas noites de plantão e diante dos olhares de desprezo das enfermeiras ricas. Aquele era o primeiro dia do terceiro mês de estágio, e o rumor corria pelos corredores. O doutor Caio Moreira, chefe da cirurgia cardíaca, formado em São Paulo e contratado de volta à Bahia por um salário que causava respeito, viria supervisionar a operação da manhã. O nome dele bastava para deixar muitos trêmulos. Diziam que era frio como aço e que um só olhar seu bastava para fazer um residente suar frio. Lívia nunca o vira, apenas ouvira sua voz uma vez, pelo alto-falante, exigindo disciplina no setor, voz grave, clara, com a autoridade de quem nasceu para comandar. Ela não pensou mais no assunto. Sua maior preocupação naquela manhã era aplicar o antibiótico no paciente 23 sem deixar a mão tremer. O Hospital São Jorge, na temporada das chuvas, tinha um cheiro próprio, umidade, álcool e corpos cansados misturados ao assobio dos respiradores. O som dos sapatos de borracha ecoava sobre o piso branco, refletindo rostos exaustos. Lívia ajustou a máscara, abaixou-se para trocar o soro. O suor escorria pela nuca, misturando-se ao som da chuva fina atrás da janela entreaberta. "Menina, ele tá chegando", cochichou Janaína, sua colega de plantão. Lívia ergueu o olhar. No corredor úmido, iluminado por lâmpadas frias, um homem se aproximava. Dr. Caio Moreira. Alto, ombros largos, o jaleco branco impecável símbolo de poder e armadura ao mesmo tempo. O cabelo grisalho penteado para trás, os olhos cinzentos e frios, como a névoa matinal sobre a Bahia. Cada passo seu fazia os outros se afastarem automaticamente. O coração de Lívia acelerou não por atração, mas por causa daquela energia intensa, perigosa. "Bom dia, doutor." A voz dela era tão baixa que mal se ouviu. Caio apenas assentiu. Mas quando seu olhar cruzou o dela por um instante, Lívia sentiu-se atravessada como se ele enxergasse cada pensamento, cada fio de cabelo. Baixou os olhos, tentando focar nos dados do paciente, mas as mãos estavam geladas. Quando ele se afastou, Janaína cutucou seu ombro, rindo. "Menina, ele olhou para você. Eu vi." Lívia corou e balançou a cabeça. Ele olha para todo mundo assim. Mas o coração, rebelde, batia como tamborim em samba de rua. Ao meio-dia, a chuva voltou fina, constante, cobrindo a cidade como um véu. No pequeno refeitório das enfermeiras, Lívia abriu a marmita que a mãe havia preparado. Arroz com feijão, ovo frito, banana madura. Comeu depressa, os olhos presos ao calendário na parede, contando os dias que faltavam do estágio. Não sabia que aquele seria o início da história mais bela e trágica de sua vida. À tarde, a emergência chamou apoio um caso grave de cardiopatia. Lívia correu com 2 enfermeiras até a sala de cirurgia número 4. Ao entrar, parou de súbito. Dr. Caio
Estava com o bisturi na mão. Sua voz soava firme. Pressão. Cuidado com a válvula. O ar parecia denso. Apenas o bip do monitor e o cheiro do antisséptico quebravam o silêncio. Lívia ficou ao lado, entregando instrumentos conforme o comando. Ele não a olhou, mas cada palavra sua fazia as mãos dela tremerem. Quando a cirurgia terminou, Caio tirou as luvas, limpou o suor e, pela primeira vez, seus olhos se encontraram sem o vidro entre eles. Você é nova aqui, né? Perguntou ele, voz baixa e rouca. Sim, doutor. Sou estudante de enfermagem. Nome? Lívia. Um breve silêncio. Então ele disse: trabalhou bem hoje. 4 palavras bastaram. Foi o primeiro elogio que ela recebeu no hospital, um raio de luz tímido atravessando a rotina cinzenta. Quando Caio saiu, Lívia o seguiu com o olhar, o reflexo dele no vidro, a postura firme, o passo seguro. Do lado de fora, a chuva caía pesada sobre o telhado como aplausos distantes. Naquela noite, deitada em seu quarto simples em Liberdade, ela ouviu o som da chuva e recordou aquele olhar. Pela primeira vez em meses, sorriu no escuro. Um sorriso inconsciente, sem saber que atrás dele havia um abismo. 2 semanas depois, Caio começou a aparecer com mais frequência no setor. Ninguém perguntava o porquê, mas todos notavam que o olhar dele sempre parava naquela estudante de cabelo cacheado e pele dourada, de voz suave como bossa nova. Uma tarde, quando ela organizava planilhas, ele parou à porta. Menina, tem um erro aqui. Lívia correu para ver o papel estava perfeito. Caio sorriu de leve. Queria só ver se você prestava atenção. Ela riu, nervosa. O senhor gosta de testar as pessoas. Gosto de saber quem tem coragem de olhar nos meus olhos. A resposta a fez perder o fôlego. Pela primeira vez, Lívia o encarou e descobriu que os olhos dele não eram frios como pensava. Algo ardia lá dentro. Naquela noite, ele deixou sobre a mesa de plantão um bilhete. Amanhã, 20 horas, Itapuã, perto do farol. Nada mais. Uma ordem suave. Ela passou a noite em claro, dividida entre razão e desejo. Sabia o que diziam que Caio era casado, com 2 filhos e casa em Vitória. Sabia que não devia ir. Mas quando o céu da Bahia amanheceu limpo e o mar se confundia com as nuvens, lá estava ela, diante do farol de Itapuã. O vento soprava quente e salgado. Ao longe, Caio esperava, camisa branca esvoaçando, corpo misturado ao céu prateado. Então Lívia compreendeu por que chamavam a Bahia de terra dos começos inesperados. Respirou fundo, desceu os degraus de areia. As ondas beijaram seus tornozelos como um cumprimento do destino. E assim, o primeiro vento de uma nova vida soprou leve, salgado e perigoso. A tarde em Itapuã se estendia como um lençol de prata. O sol afundava devagar no mar, deixando rastros dourados nas pequenas ondas. Lívia parou a poucos passos dele, o vento sussurrando nos ouvidos. Eu sabia que você viria, disse ele, com um sorriso quase de vitória. Não devia ter tanta certeza. Tentou manter a voz firme, mas o coração batia como tambor de carnaval. Quando o mar chama, ninguém resiste. Ele se aproximou. O perfume caro misturou-se ao cheiro de sal, uma fusão entre o luxo e a vida simples. Lívia recuou meio passo, mas Caio parou, sem tocá-la. Apenas olhou, como se olhar bastasse para possuir. Por que eu? Perguntou ela, ainda voltada para o mar. Porque você ainda acredita nas pessoas. A resposta a acalou. Nos olhos dele, viu-se refletida jovem, sonhadora, vulnerável. Sorriu de leve. E isso é uma qualidade ou uma fraqueza? Depende de quem se aproveita dela. Uma onda forte estourou, molhando seus pés. O frio subiu pelo corpo, mas algo no olhar dele a aquecia. Caminharam pela praia em silêncio. O sol se pôs. Restou apenas um risco vermelho no horizonte. Num barzinho perto do farol, uma guitarra tocava a Garota de Ipanema, doce e triste. Caio pediu 2 copos de vinho verde. A vida, brindou ele. A ilusão, respondeu ela. Riram juntos um riso suspenso entre 2 mundos. Ele sabia que cruzava uma linha. Ela sabia que entrava num caminho sem volta. Quando saíram, a chuva começou a cair, morna como só a de Salvador. Lívia tentou abrir o guarda-chuva, mas Caio impediu. Deixa chover. A chuva limpa o que o sol esqueceu. E, sob aquela chuva, quando o sal tocou seus lábios, o primeiro beijo aconteceu sem drama,
sem urgência, apenas a rendição ao inevitável. Depois disso, tudo se tornou um sonho difuso. Caio mandava mensagens curtas. Plantão às 20 horas. Fica. Lívia entendia. Ficava. Esperava no corredor escuro, e o som dos passos dele era a trilha sonora do destino. As semanas seguintes passaram em 2 mundos paralelos. De dia, a estudante exemplar. À noite, a mulher escondida no apartamento do 12º andar, de frente para a baía onde o cheiro de desinfetante era trocado por madeira e vinho. Caio sabia dizer o que ninguém jamais lhe dissera: você é diferente. Com você, eu esqueço o mundo. Mas às vezes, no escuro, ela sentia que não era real apenas um refúgio passageiro. Uma noite, enquanto ele dormia, Lívia foi à varanda. A cidade brilhava em luzes e axé. O vento do mar brincava com seus cabelos. Tocou o pescoço, ainda sentia o calor do beijo dele. Então, o telefone tocou. Ela olhou a tela. Patrícia Moreira. O coração se apertou. Não atendeu. Caio despertou, atendeu e desligou após 2 toques. Não era nada, murmurou. Dorme. Mas ela não dormiu. Pela primeira vez, entendeu claramente que era a outra. E isso doeu mais que o medo. No dia seguinte, no plantão, Janaína comentou: você tá diferente, menina. Tá brilhando. Lívia sorriu, mas nos olhos havia uma tristeza sem nome. O tempo passou. Salvador chovia sem cessar. As tempestades faziam as luzes do hospital piscarem. Lívia evitava Caio, mas bastava ouvir sua voz no corredor e o coração traía. Uma noite, ele entrou na sala de medicamentos, onde ela anotava prontuários. Tá fugindo de mim? Não, doutor. Tô só ocupada. Então olha para mim e diz que não sente falta. Ela virou o rosto, mas ele já estava perto. O espaço entre os dois era o de uma respiração. Lívia, sussurrou ele. Eu não devia, mas não consigo parar. Ela fechou os olhos. Entre o cheiro de álcool e o da chuva, caiu outra vez nos braços dele. E depois, mais uma e mais uma. Os dias seguintes pareciam cheios de luz. Aos fins de semana, Caio a levava à praia do Flamengo, longe do centro. Comiam peixe grelhado, riam, esqueciam o mundo. Lívia não contava à mãe. Dona Zuleide apenas via a filha sonhadora, às vezes sorrindo sozinha, às vezes chorando. Rezava em silêncio: Senhor, proteja minha menina. Uma noite no apartamento, Lívia perguntou: e se eu quiser mais do que isso? Caio ficou calado por muito tempo. Eu não posso prometer nada agora. Então o que somos? Somos o que o mundo não entende. Essa frase ecoou na mente dela a noite inteira. Lá fora, a chuva constante. Dentro, o brilho dourado da luz sobre 2 corpos juntos e uma distância que nunca fora tão grande. Ao amanhecer, voltou para casa. A cidade cheirava a pão de queijo e café. No caminho, viu crianças ensaiando samba sob a chuva. O som dos tambores batia no ritmo do seu coração. Ela percebeu. Seu amor era como o samba ardente, colorido, mas destinado a se quebrar. Não sabia que poucas semanas depois, aquele coração seria silenciado por medo, traição e uma escolha que faria o som da chuva da Bahia acompanhar. Lá para sempre, o vento soprou da Bahia, trazendo sal e lembranças. Lívia ergueu o rosto e deixou a chuva cair. Aquele vento, aquela chuva voltariam muitas vezes. Sempre que o destino batesse à porta com sons familiares, o das ondas, o do coração e o de um novo começo. O mar de Itapuã naquela noite era como um espelho gigantesco, refletindo o céu despedaçado em milhões de estrelas. O som das ondas batendo ritmado lembrava a respiração da cidade, e o ar úmido trazia o cheiro misturado de vinho e sal. Lívia sentava-se sobre uma grande rocha sob o farol, o vestido encharcado até a metade pelas ondas que estouravam na beira. O vento soprava, trazendo o som distante de uma bossa nova vinda de um bar. Samba de uma nota só, a melodia soava como ironia, como promessa. Caio estava ao lado dela, a camisa com o primeiro botão aberto, a taça de vinho na mão, os olhos perdidos no horizonte. Ficaram em silêncio por um longo tempo, apenas o som das ondas e o respirar entrecortado. Bahia é assim, ele disse baixo. Tudo parece calmo, mas tem tempestade escondida. Como você? Perguntou ela sem olhar. Como nós? Ele respondeu com um sorriso leve, o vinho reluzindo como fogo.
Ela não sabia por que acreditava em tudo que ele dizia, mas cada palavra, cada olhar tinha peso, como se a verdade estivesse ali dentro. Ele lhe contou sobre São Paulo, sobre as grandes cirurgias, sobre a esposa, Patrícia, uma advogada famosa, uma mulher forte, mas fria. Lívia ouvia e sentia o coração se encolher. Não ousava perguntar mais, com medo de que qualquer resposta destruísse a frágil ilusão em que se apoiava. Depois da segunda taça, Caio levantou-se e estendeu a mão. Vem. Para onde? Só confia em mim. Caminharam pela areia, sob a lua filtrada pelas nuvens. O vento batia na roupa, desmanchava o cabelo dela, mas a mão dele não soltava. Quando chegaram à curva escondida atrás de uma grande pedra, Caio parou, inclinou-se e a beijou. Desta vez o beijo não teve hesitação. Foi profundo, longo, com gosto de sal e vinho, e atrás deles o mar rugia, celebrando um pecado recém-nascido. Não devia, ela sussurrou entre respirações rápidas. Mas o que é certo perde o sentido quando a gente sente demais. Ele murmurou, os lábios ainda junto ao ouvido dela. Naquela noite voltaram ao pequeno apartamento que Caio alugava em Barra para os fins de semana de trabalho. Lívia ficou na sala, os pés ainda com areia, ouvindo o som distante do mar entrando pela janela aberta. Ele tirou o paletó, pendurou na cadeira, e a luz amarela caiu sobre a pele morena dela. Se quiser ir embora, eu entendo, ele disse, mas Lívia não foi. Naquele instante, ela deixou de ser a estudante de enfermagem, a filha pobre de Zuleide. Tornou-se apenas uma mulher, pela primeira vez olhada como algo desejável. Quando acordou já era dia. A chuva da noite ainda pingava no parapeito. Caio estava sentado na poltrona, camisa branca, lendo o jornal. Dormiu bem? Ele perguntou. Não sei. Parece um sonho. Então não acorda. Tomaram café preto e pão de queijo. Caio tocou de leve a mão dela ao entregar a xícara, um gesto mínimo que bastou para fazê-la corar. Ele sorriu, o sorriso de quem sabe comandar emoções alheias. A partir daquele dia, os plantões noturnos de Lívia viraram desculpa. Ela passou a ficar, depois do expediente, dizendo que precisava organizar os prontuários. Caio aparecia na hora exata em que o corredor esvaziava, deixava sobre a mesa dela um bilhete ou, às vezes, apenas um olhar. Cada encontro era uma onda. Vinha, arrastava e recuava deixando a praia deserta. Certa vez, no quarto escuro do hospital, ele disse, sabe o que mais admiro em você? É que você não pede nada. E se eu pedisse? Eu daria enquanto pudesse. Lívia não perguntou. Até quando você pode? Com medo da resposta. Os dias com ele tinham o sabor agridoce do vinho. Jantavam em pequenos restaurantes à beira da baía, onde todos achavam que ela era uma colega de trabalho. Caio contava piadas, tocava de leve a mão dela sob a mesa. À luz suave, tudo parecia crível, até as promessas. Numa noite de chuva forte, abrigaram-se no apartamento de Barra. Faltou luz. O clarão dos relâmpagos mostrava o rosto de Caio, meio verdade, meio sombra. Lívia encostou a cabeça no ombro dele e perguntou baixinho, um dia, isso pode ser real? Talvez, respondeu ele, e o beijo apagou todas as perguntas. Mas no canto do quarto, o vidro molhado refletia os dois, como se estivessem presos entre o passado e o futuro. Nas semanas seguintes, a distância começou a crescer. Caio mandava menos mensagens, os encontros eram adiados por reuniões ou família. Lívia esperava, olhando toda a noite para a tela escura do celular, ouvindo a chuva cair. A mãe perguntou, tá tudo bem, minha filha? Tudo, mãe. Só cansada. Numa sexta-feira à tarde, Caio ligou. Hoje, Itapuã. Ela foi. Chovia de novo. O mar estava cinza, o vento forte, o bar vazio. Caio estava na mesa de sempre, sem sorrir. Temos que conversar. Lívia sentiu o estômago se apertar. Ele acendeu um cigarro, olhou para o mar. Minha filha viu a gente num restaurante em Praia do Forte. Ela ficou muda. E agora? Agora preciso acabar. Patrícia está desconfiando. Não posso arriscar. Ela o encarou, incrédula. E tudo o que você disse? Que me amava. Amar não basta. 4 palavras caíram como pedra em água parada. Lívia levantou-se, a chuva batendo nas costas, as lágrimas se misturando com o céu. Caio segurou a mão dela. Você é jovem. Vai esquecer. Ela puxou de volta,
e olhou firme. Não, doutor. Eu vou lembrar, para nunca mais acreditar. Saiu caminhando pela praia. As ondas apagavam suas pegadas uma a uma. A chuva engrossava, mas ela não se protegia. Dentro dela, começava uma estação de tempestades, sem samba, só o som de um coração quebrando junto ao mar. A chuva caía como se a própria Bahia chorasse por ela. As gotas batiam em seu rosto, salgadas como lágrimas, misturadas ao gosto do mar. Lívia andava pela areia escorregadia, as sandálias levadas pela água, os pés cobertos de lama, o coração vazio. Atrás dela, o farol de Itapuã piscou e se apagou, como o olho cansado de um deus do mar, que assiste sem poder salvar. Naquela noite, ela voltou para casa em liberdade quando a cidade já dormia. A mãe, Dona Zuleide, a esperava no escuro, à luz de uma lamparina. Você chorou? Perguntou. Lívia não respondeu. Apenas encostou a cabeça no ombro da mãe, soluçando como criança. A mãe não insistiu. Na Bahia, as mães sabem que há dores que o vento do mar precisa secar, não se arrancam à força. Na manhã seguinte, Lívia acordou exausta, os olhos inchados, os lábios secos. Olhou-se no espelho e viu outra mulher, amadurecida em uma noite, sem pureza, mas viva. Foi trabalhar sem maquiagem, o cabelo preso às pressas. Nos corredores do hospital, todos ainda falavam do Dr. Caio, o cirurgião estrela. O nome cortava seu peito como lâmina. A cada vez que ouvia, apenas baixava a cabeça e seguia em silêncio. O tempo passou e antes que a ferida cicatrizasse, veio a primeira tontura. Numa manhã de setembro, enquanto trocava o curativo de um paciente, tudo girou. O suor frio escorreu. Janaína exclamou. Menina, você tá branca que nem parede. Ela forçou um sorriso. Tô bem, é só calor. Mas dentro dela, um medo silencioso crescia. 3 dias depois, não havia mais como negar. Numa manhã ensolarada de Bahia, Lívia comprou 3 testes de gravidez numa farmácia perto do mercado de São Joaquim. Trancou-se no banheiro, tremendo. 2 traços, 3 vezes seguidas. 2 traços, as linhas cor-de-rosa, tênues mas nítidas, como marcas do destino. Sentou-se no chão frio, abraçando os joelhos, enquanto o som alegre do samba vinha da casa vizinha, um ritmo que não combinava com seu coração descompassado. Naquela noite a chuva voltou. Salvador tem o hábito de consolar com longas chuvas. Lívia olhou pela janela, lembrando das mesmas gotas que testemunharam o primeiro beijo em Itapuã. Agora eram testemunhas da ruína. Pegou o celular e digitou. Preciso falar com você. É urgente. 10 minutos depois veio a resposta. Lívia, a gente já conversou. É melhor manter distância. Ela mordeu o lábio, as lágrimas caindo. Escreveu novamente. Estou grávida. Menos de 1 minuto. O celular vibrou. Encontro amanhã. Clínica São Lourenço. 7 da noite. Não conte a ninguém. Aquela noite, Lívia não dormiu. Lembrou das palavras da mãe. Você vai fazer o que é certo. Mas o que é certo quando tudo começou errado? O Hospital São Lourenço ficava num morro, de frente para o mar. A noite estava escura, chuviscando. Caio esperava no carro, sem olhar quando ela entrou. Senta. A voz dele era rouca, seca como cinza. Quanto tempo? 6 semanas, talvez. Já marquei com uma médica. Amanhã de manhã. Lívia piscou, incrédula. Você, já marcou? É o melhor para todos. Para todos ou para você? A raiva subiu, varrendo o medo. Não posso fazer isso. Oh, vai fazer. O olhar dele era frio. Não destrói sua vida. Tô te ajudando. Me ajudando? Ela riu, um riso quebrado. Matando o que eu tenho de mais meu. Caio se levantou, as mãos apoiadas na mesa. Você é uma menina. Não sabe o que está fazendo. E o senhor sabe? Tô tentando proteger o que resta da minha família. Então o senhor nunca me amou. Ele ficou em silêncio. Um silêncio mais cruel que qualquer palavra. Quando ele estendeu o envelope de dinheiro, ela não olhou. Pegou-o, não pelo dinheiro, mas pela necessidade de sair dali, de sair daquele quarto sufocado de poder e covardia. Lá fora, a chuva engrossou. Ela caminhou, as mãos trêmulas, mas o coração de repente tranquilo. Na chuva, ouviu o próprio coração batendo junto ao som distante das ondas, forte, teimoso, como uma resposta a tudo. Naquela noite, abriu o envelope
e olhou as notas encharcadas. Queimou-as na janela. O papel se encolheu, virou cinza e a fumaça subiu. Lá fora, a cidade continuava acesa, sem saber que, naquele pequeno quarto, uma mulher acabava de decidir nascer de novo. Na manhã seguinte, o céu de Salvador desabava em chuva torrencial. Lívia envolveu-se no velho casaco, a cabeça baixa, caminhando pelas vielas estreitas que levavam ao centro da cidade. A chuva batia em seu rosto, fria, mas incapaz de despertar lá mais do que já estava. Diante do portão de ferro da clínica Santa Helena, ela parou. A placa de inox reluzia, refletindo seu rosto cansado e os olhos marcados por olheiras. Respirou fundo. Lá dentro, a luz branca era fria, o som dos passos de enfermeira seco e metálico. A mulher da recepção sorriu com automatismo. Não? Lívia Mendes. Tenho horário com a doutora Ana. Sim, pode esperar. Lívia sentou-se, as mãos apertando a bolsa. O som da chuva lá fora lembrava um coração batendo, firme, insistente, exigindo decisão. Uma mulher de jaleco branco apareceu na porta, o rosto gentil, a voz suave. Pode entrar, querida. O consultório era pequeno, cheirando a álcool e jasmim. Antes de começar, disse a médica, preciso fazer uma ultrassonografia. É protocolo. Lívia deitou-se, ergueu a blusa. O gel frio tocou sua pele, fazendo-a estremecer. A tela acendeu, formas em preto e branco se movendo. A médica sorriu, ajustando o transdutor. Tá vendo esse pontinho aqui? Sim, é o embrião. E esse som? De repente o quarto se encheu de um som suave, rápido e constante. Tum, 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 tum. Um coração pequeno, ainda frágil, mas cheio de vida. Lívia chorou. As lágrimas escorreram pelas têmporas, misturando-se ao gel frio. A médica pousou a mão em seu ombro. Você precisa ter certeza. Nenhuma mulher deveria decidir isso por medo. Lívia assentiu, a voz presa na garganta. Eu sei o que quero. Eu vou ter esse bebê. Quando saiu, a chuva ainda caía. Subiu a ladeira abraçando o ventre. Cada gota que tocava seu rosto parecia uma bênção, lavando o passado. Chegou em casa já à noite. Dona Zuleide preparava feijão, o cheiro de fumaça e alho dourado enchendo a cozinha. Ao ver a filha encharcada, virou-se para reclamar, mas ao olhar nos olhos dela, silenciou. Mãe. A voz de Lívia tremia. Tô grávida. A mãe pousou a colher, aproximou-se e a abraçou. Então seremos duas para cuidar dele. E se eu não conseguir, vai conseguir, porque o amor sempre dá um jeito. Naquela noite, enquanto Salvador dormia sob a chuva, mãe e filha ficaram sentadas junto à janela. Lívia pousou a mão sobre o ventre, sentindo dentro de si, pequeno, mas real, um ritmo de vida que batia junto ao samba distante da cidade. Ela compreendeu, naquele instante, que seu coração já não lhe pertencia. Os primeiros dias da gravidez passaram em silêncio. Lívia guardava o segredo, seguia trabalhando, o rosto cada vez mais pálido por trás da máscara. Quando o cansaço a dominava, ela se sentava à janela do corredor, olhando a chuva como uma velha amiga que lhe lembrava por que continuar. Mas nada fica escondido para sempre. Numa segunda-feira, ao fim do plantão, Janaína a puxou pelo braço. Menina, você tá diferente. Pálida, cansada. Tá doente? Lívia hesitou. Depois desabou em lágrimas. Tô grávida. Janaína arregalou os olhos. Meu Deus, é dele, né? Ela assentiu. A amiga suspirou. Então decide logo o que vai fazer. Ou você enfrenta, ou ele te destrói. Lívia já sabia. Desde o momento em que ouvira o coração do bebê, a decisão estava tomada. Saiu do hospital e pegou 2 ônibus até o bairro pobre de Liberdade. O sol ardia sobre Salvador, o asfalto exalava calor e cheiro de gasolina misturado a peixe seco. Na bolsa, restavam poucas moedas, mas ao passar pelo mercado de São Joaquim parou. Uma barraquinha vendia roupas infantis coloridas. Azul, amarela, branca. Seus olhos pousaram num gorro de lã azul com um desenho de baleia. As mãos tremiam ao segurá-lo, mas mesmo assim comprou. À noite, sentada na cama, observou o pequeno gorro nas palmas das mãos. O mundo podia desabar, mas agora ela tinha um motivo para ficar de pé. 3 meses depois, a barriga começou a despontar. Lívia trancou o último semestre para se poupar. A mãe lavava mais roupas para comprar leite
enquanto ela fazia turnos extras numa farmácia à noite. Salvador mergulhava na estação das chuvas, as ruas estreitas cheias de poças e mofo, mas o pequeno lar delas brilhava em luz. Nas noites de temporal, Lívia contava histórias ao bebê que ainda crescia em seu ventre. Sabe, meu amor, sua mãe tem medo, mas tem coragem também. E quando você nascer, vai dançar samba comigo na chuva. Junho chegou, e o inverno da Bahia veio estranho e frio. Lívia entrou em trabalho de parto numa madrugada de chuva pesada. Encurvada na cama, respirava com dificuldade. Dona Zuleide se desesperou. Meu Deus, precisamos levar para o hospital. Mas não deu tempo. A luz caiu, as ruas alagadas, nenhum carro conseguia chegar. Ela pegou toalhas limpas, as mãos trêmulas. Um trovão rasgou o céu. E logo depois, o choro de um bebê cobriu o som da tempestade. Pedro nasceu às 3h12, pequeno, avermelhado, os olhos cinzentos entreabertos. Lívia o tomou nos braços, lágrimas misturadas à chuva. Oi, meu pequeno, eu prometo, você nunca vai ficar sozinho. A mãe enxugou o suor da filha e murmurou. Deus te ouviu. De manhã, o sol rompeu as nuvens. A luz atravessou a cortina velha e iluminou os rostos das duas. Lívia deitou Pedro ao lado e contou suas respirações. Lá fora Salvador despertava. Vozes, buzinas, o som do sino da igreja. O mundo seguia, sem saber que uma nova vida havia chegado. A primeira semana de maternidade foi um turbilhão de alegria e exaustão. Pedro chorava muito, mamava pouco e Lívia quase não dormia. Quando parecia desabar, a mãe tocava seu ombro. Descansa um pouco. Eu cuido dele. Dona Zuleide era um monumento vivo da maternidade baiana. Mãos calejadas, costas curvadas, mas um sorriso que nunca se apagava. Criança sente quando a mãe ama. Isso basta. 3 meses depois, Lívia voltou à faculdade para pedir o retorno. O departamento hesitou. Histórico complicado, disseram, frios. Mas ela insistiu, levou antigos certificados, suplicou. Por fim, permitiram que terminasse o estágio final. Durante o dia, deixava Pedro com a vizinha. À noite, estudava e trabalhava na farmácia. As olheiras se aprofundavam, mas cada vez que via o filho dormir, os punhos fechados, os lábios tranquilos, sentia o coração sendo costurado de novo. No verão seguinte, Lívia se formou. Na foto da colação, vestia o jaleco branco e segurava o filho de 1 ano nos braços. Atrás dela, o céu de Salvador brilhava, pipas coloridas subindo do mar. Um pequeno instante de vitória silenciosa. Mas as ameaças de Caio não haviam sido apenas sombras. Ao enviar currículos aos grandes hospitais, São Jorge, Santa Isabel, Português, recebeu silêncio ou recusas. Numa ocasião, o responsável por RH disse sem rodeios: tem uma observação aqui. Dizem que teve envolvimento indevido com o Dr. Moreira. A gente prefere evitar problema. Lívia saiu do prédio com o coração em pedaços. Entendeu? Caio cumprira a promessa. Destruíra sua carreira. Mas não sua vontade. Conseguiu emprego num posto de saúde na periferia. O salário era baixo, mas aprendeu a se virar. De manhã, atendia pacientes. À noite, ficava no pronto-socorro. A mãe cuidava de Pedro. A vida, pouco a pouco, retomava o compasso. Numa tarde, voltando do trabalho, encontrou Pedro, agora com quase 2 anos, sentado à porta, segurando um barquinho de papel. Ao vê-la, ele ergueu. Olha, mãe, meu barco. Oh! Lívia ajoelhou-se, beijou-lhe a testa. É lindo, meu amor. Pedro sorriu. Um sorriso só dele, mas com os mesmos olhos cinzentos, profundos e tristes de Caio. Naquela noite, Lívia sentou-se à janela, o vento vindo da Bahia. Segurou o terço de madeira que a mãe lhe dera, passou conta por conta e sussurrou: Senhor, me dá força para continuar. Lá fora, o som do samba ecoava de um bar distante, alegre, mas melancólico, como o coração de uma cidade que ainda sabia sentir. Ela sabia. A jornada estava apenas começando. E o coração, embora um dia silenciado, ainda sabia cantar, do seu jeito, no compasso da chuva da Bahia. As manhãs em Salvador sempre começavam com o mesmo pregão. Pão quente, café fresquinho, ecoando pelas vielas estreitas de Liberdade. Lívia, com Pedro então com 3 anos no colo, olhava pela janela o sol nascer.
A casinha pequena ainda se enchia de luz, apesar das paredes manchadas, porque dentro dela viviam duas mulheres que nunca deixaram a escuridão definir suas vidas. A mãe, Dona Zuleide, estendia roupas no quintal enquanto cantarolava um velho samba. Quem planta amor, colhe perdão. A melodia se misturava ao vento vindo do mar distante, transformando o momento em uma oração. Nos últimos 3 anos, Salvador fora testemunha da metamorfose de Lívia Mendes. Da estudante confusa, tornara-se enfermeira-chefe de um posto de saúde em Pernambués. Apesar do salário modesto e das longas jornadas, mantinha o sorriso. Aprendera a fazer piada com os idosos, a abraçar uma criança antes da injeção, a segurar as lágrimas diante da dor alheia. No bairro, todos a chamavam de a enfermeira do sorriso calmo. Ninguém imaginava que por trás desse sorriso havia noites sem dormir, contas atrasadas e lembranças trancadas no peito. Pedro, o menino de olhos cinzentos, era o centro do pequeno universo delas. Corria pela casa, cantarolando as músicas de samba que saíam do velho rádio. "Mãe, olha", dizia, chutando a bolinha de plástico. "Devagar, Pedro", ria Lívia, o olhar suavizado. O menino era vida, o motivo de sua respiração, trabalho e fé no bem. Numa tarde de agosto, uma chuva repentina caiu. Lívia estava de plantão no pronto-socorro quando um homem jovem entrou, carregando uma menina nos braços. "Por favor, doutora, ela está com febre alta." Ela ergueu os olhos. Os dele eram castanhos, quentes, a voz rouca, preocupada, sincera. A camiseta molhada grudava no corpo. "Coloca ela aqui, vamos ver", disse Lívia, com calma profissional. A menina de uns 6 anos foi deitada na maca. Lívia mediu a febre, examinou a garganta e sorriu. "Amigdalite. Nada grave. Só precisa de descanso e amor." O homem suspirou aliviado. "Ainda bem. Sou o tio dela. A mãe está trabalhando. Você é um bom tio." "Oh." Ele sorriu, os dentes brancos contrastando com a pele queimada de sol. "Sou o Rafael. E você, Lívia?" O nome dela, em sua boca, soou suave como brisa do mar. Enquanto assinava os papéis para sair, ele se abaixou e murmurou à menina: "Agradece a Lívia." "Obrigada, moça bonita", disse a pequena, com voz de criança tímida. Lívia riu. Quando Rafael saiu, ela ainda o observou pela janela correndo sob a chuva, a menina rindo nos ombros dele. Uma cena simples, mas que aqueceu algo em seu peito, um sentimento que julgava morto. À noite, Pedro brincava no chão com conchinhas que Dona Zuleide trouxera do mercado. Lívia o observava e, de repente, via novamente a imagem daquele homem com a criança no colo, sob a chuva. Talvez a esperança não chegasse com alarde às vezes, vinha disfarçada num sorriso. 3 semanas depois, Rafael voltou ao posto de saúde, dessa vez sozinho. Usava uma camiseta branca e segurava um saquinho de papel. "Trouxe um presente para a enfermeira que salvou minha sobrinha", disse, entregando uma caixa de doces. Lívia riu. "Não precisava." "Precisava, sim. E também queria te convidar para um café." Ela hesitou. Fazia tempo que não saía com ninguém, mas o olhar dele não trazia pena nem desejo de posse, apenas sinceridade de quem também conhecia a dureza da vida. "Como, Pedro?" perguntou ela. "Claro, os dois." Café da manhã, domingo. Encontraram-se num pequeno café à beira da praia de Amaralina. Simples, aberto ao vento. Pedro, fascinado pelos bolos, enquanto Rafael contava histórias de seu trabalho como professor de educação física numa escola pública. As crianças lá têm pouco, mas quando jogam bola, esquecem tudo. A alegria é o melhor remédio. Lívia ouvia e ria mais do que de costume. Pedro adorou Rafael imediatamente. "Tio Rafa, você sabe fazer pipa?" "Claro. Quer aprender?" "Sem." Rafael o ensinou a dobrar o papel, cortar o rabo da pipa com saco plástico. Lívia os olhava brincar, e um sentimento doce tomava conta dela. No vento do mar, no riso do filho, ela sentiu algo que mal ousava nomear: fé. Ao final da tarde, Rafael os levou de volta e disse: "Vocês me fizeram lembrar o que é família." Lívia respondeu baixo: "Família não é sangue, é quem fica." Ele a fitou, os olhos castanhos úmidos como terra depois da chuva. "Então me deixa ficar." A frase, leve como o vento da Bahia, bastou para abalar os muros ao redor do coração dela. Quando chegou em casa,
encontrou a mãe cozinhando. Mãe, ele é diferente, disse sorrindo. Dona Zuleide não olhou, apenas mexeu a panela. Diferente é bom, minha filha. Mas lembra, o mar calmo às vezes esconde correnteza. Oisai. Ela sorriu. Então vai devagar. Mas vai. À noite, Lívia ouviu a chuva fina sobre o telhado. Pedro dormindo ao lado, e na mente a imagem de Rafael, o olhar castanho, o sorriso calmo, as mãos firmes. Talvez no meio dos escombros, o amor estivesse tentando voltar. Ela fechou os olhos e ouviu o vento sussurrar pela janela. Vai, menina. O coração ainda sabe dançar. A estação das chuvas passou lentamente e o céu de Salvador voltou a ser de um azul intenso. O mar da Bahia brilhava como um espelho imenso, refletindo as faixas douradas da areia. A vida de Lívia encontrou um novo ritmo sereno, constante. Todas as manhãs levava Pedro à escola, trabalhava no posto, cozinhava à noite com a mãe. Mas, dentro dos dias simples, algo mudava suave como a primeira onda depois da tempestade. Rafael tornara-se presença habitual nas tardes de domingo. Chegava com frutas ou uma bola velha. Pedro gritava de alegria. Pai Rafa! Os dois jogavam bola no quintal de terra, enquanto Lívia costurava roupas e ouvia o riso ecoar pela casa. Ela não corrigia o filho. A palavra pai saía natural, como respiração, e parecia mais certa que qualquer outra. Numa tarde de garoa, Rafael trouxe uma pipa azul. Fiz para vocês, disse. Pedro correu para fora, o vento ergueu o brinquedo ao alto. Lívia observou, o peito aquecido. Rafael ao lado comentou. Sabe, quando eu era pequeno queria ter um pai assim para me ensinar. Ela o olhou, reconhecendo naquele olhar um vazio familiar. Talvez seja por isso que você é tão bom com o Pedro. Ele sorriu. A gente tenta dar ao outro o que não teve. O vento ficou forte. Rafael e Pedro seguraram juntos a linha, rindo alto. Lívia percebeu que há muito tempo não ria assim. À noite pôs a mesa para 3. Dona Zuleide olhou ao redor e murmurou. Já parecem uma família, hein? Lívia corou. Rafael sorriu. Depois do jantar, ele lavou a louça brincando. Pago o jantar com serviço. Sentada na varanda, Lívia o observava e sentia algo raro segurança. Algo que jamais sentira com Caio, apesar do luxo, do vinho e das luzes da cidade. Numa noite, Pedro teve febre alta. Lívia, aflita, não achava táxi. Ligou para Rafael. 15 minutos depois, ele estava lá, pegando o menino no colo e correndo ao posto. Ficou a noite inteira ao lado da cama. Quando o sol nasceu e a febre cedeu, ele lhe ofereceu café. Fica tranquila, ele vai ficar bem. Ela o olhou, os olhos cansados, a voz rouca de quem velou junto. Por que você faz tudo isso? Ele sorriu. Porque vocês são minha casa. Uma frase simples, e as lágrimas vieram. Desde aquele dia, Rafael passou a ficar com mais frequência. Consertou o telhado, trocou lâmpadas, ensinou Pedro a ler. Não fez promessas nem discursos. Apenas ficou, e isso bastava. Certa noite, com Pedro dormindo, sentaram-se na varanda. A chuva caía leve, o cheiro de café no ar. Rafael colocou a mão sobre a dela e disse, posso te falar uma coisa? Fala. Tô com medo. Do quê? De te amar mais do que você me deixa. Lívia ficou em silêncio. A chuva engrossava, morna. Olhou o horizonte e lembrou das noites frias de Itapuã, dos olhos de quem a fez esquecer o próprio valor. Agora, outro homem estava ali não exigindo, não dominando, apenas temendo amar demais. Ela tocou o rosto dele. Não precisa ter medo. Eu também estou aprendendo a amar sem me ferir. Ele sorriu o sorriso de quem finalmente encontra abrigo depois da tempestade. Beijaram-se devagar, com a delicadeza de quem teme quebrar o instante. Quando se afastaram, ele encostou a testa na dela e murmurou, prometo ficar. Mesmo quando for difícil. Lívia respondeu, então fica. Na primavera baiana, as ruas se encheram de ipês amarelos. Lívia foi promovida a enfermeira-chefe do posto de saúde. Rafael passou a dar aulas numa escola primária próxima. Pedro crescia forte, dizendo a todos, pai Rafa me ensina a chutar igual ao Pelé. O bairro inteiro já conhecia o trio homem de pele tostada empurrando a bicicleta com o menino na garupa e a mulher de jaleco branco caminhando ao lado. Na noite de São João,
Foram juntos à praça. Papeizinhos coloridos no ar, samba, cheiro de milho assado. Lívia fechou os olhos, ouvindo as risadas de Rafael e os gritos de alegria de Pedro. E entendeu. Depois de tantas tempestades, finalmente havia chegado ao porto. Não o porto da riqueza, mas o da paz. No céu da Bahia, os fogos explodiam como 1000 corações batendo ao mesmo tempo. Lívia olhou para cima e sorriu. Obrigada, meu Deus, por me ensinar que o amor é paciência. E dentro dela, pela primeira vez em muitos anos, não havia medo, só fé à beira da esperança. O som dos tambores do mercado de São Joaquim ecoava até o bairro onde Lívia morava. Em Salvador, o samba sempre chegava antes do sol, as pessoas batiam tambor, riam, gritavam, como se a música fosse a única forma de esquecer as feridas. Mas naquela manhã, o samba soava deslocado dentro do coração dela. Fazia um ano desde que Rafael entrara em sua vida e na de Pedro. Agora ele era parte da casa, limpava o quintal, ajudava o menino com os deveres, o levava à escola. Mas, como tudo na Bahia, depois da estação do sol vinha a chuva lenta e insistente. Rafael trabalhava demais. Dava aulas em 2 escolas para aumentar a renda, enquanto Lívia aceitava plantões noturnos no posto de saúde. Quase não comiam juntos. A casa, antes cheia de risadas, agora abrigava apenas o som da televisão e o vento do mar passando pelas frestas. Numa noite, Lívia chegou tarde, encharcada de chuva. Na cozinha, a comida já estava fria. Pedro dormia. Rafael lia o jornal. "Você ainda está acordado?" perguntou ela baixinho. "Esperando você", respondeu sem levantar os olhos. Ela largou a bolsa, exausta. "Desculpa, teve emergência. Tem sempre emergência." A frase caiu como uma pedra pequena, mas suficiente para agitar as águas quietas. Lívia suspirou. "Eu faço o que posso. Eu sei. Mas às vezes parece que você ainda está lá, naquele hospital lutando sozinha." Ela ficou calada porque ele tinha razão. Ainda vivia como se só ela pudesse impedir o mundo de desabar. No dia seguinte, o posto de saúde estava lotado de pacientes com gripe. Lívia correu a manhã inteira, as pernas doendo. Quando enfim tentou sentar, uma idosa segurou sua mão. "Você tem um coração bonito, moça, mas precisa cuidar dele também." Lívia sorriu. "Difícil cuidar do próprio coração quando ele está cansado." A mulher respondeu. "Então dança. O coração precisa de música." A frase ficou ecoando na mente dela o caminho todo. No ônibus, olhou pela janela. O céu cinza, a garoa fina, os vendedores cantando nas calçadas. A Bahia tinha essa maneira de lembrar às pessoas que, mesmo cansadas, a vida continua. À tarde, Rafael foi buscar Pedro. Trouxe uma camisa do Grêmio para o menino e perguntou: "Cadê sua mãe?" "Tá no hospital", respondeu o garoto. "Ela sempre tá no hospital." Rafael silenciou. Nos olhos do menino, viu o mesmo vazio de quando ele era pequeno esperando alguém que nunca chegava. À noite, quando Lívia voltou, a mesa estava posta. Ela se surpreendeu. "Feijão tropeiro? Você fez?" "É? Achei que a gente precisava jantar junto de novo." Comeram em silêncio. Lá fora, o som do samba chegava distante, vindo do bar da esquina. Rafael batucou os dedos na mesa, acompanhando o ritmo. "Lembra quando a gente dançou pela primeira vez?" "Na festa de São João", respondeu ela com um sorriso tímido. Devia dançar de novo, para não esquecer. Ele se levantou e estendeu a mão. "Vem." "Rafa, sou uma música." Ela deixou que ele a erguesse. Dançaram devagar, sem som além da chuva caindo, marcando o compasso. Quando ele encostou a cabeça em seu ombro, Lívia sentiu o cansaço derreter, dissolvido no tambor distante. "Desculpa", ela murmurou. "Às vezes esqueço que não tô mais sozinha." "Eu tô aqui", respondeu ele baixo. "Sempre estive." Naquela noite, Pedro acordou e, da porta, viu os pais abraçados sob a chuva. Sorriu e voltou a dormir com o coração aquecido. Na casinha de Liberdade, entre chuva e música, eles se reencontraram não por palavras, mas pelo samba silencioso de 2 corações cansados que ainda sabiam amar. Numa manhã de dezembro, Salvador acordou dourada de sol. O mar de Amaralina estava azul profundo, e as ondas batiam na areia como batidas de um coração. Lívia organizava os medicamentos no armário quando o celular vibrou número desconhecido.
Alô? Lívia Mendes. Uma voz masculina, grave, formal. Sim, entrou. Sou do Hospital Central. O Dr. Caio Moreira pediu para falar com você. É urgente. O nome bastou para que tudo ao redor emudecesse. O coração dela vacilou. Sentou-se, ouvindo. Ele está internado. Câncer avançado. Quer vê-la. O silêncio que veio depois pesou como chuva no peito. Finalmente respondeu. Não tenho nada para dizer. Mas a voz ficou ecoando o resto do dia. Em casa, enquanto Pedro brincava no quintal e Rafael preparava o jantar, Lívia continuava parada à janela. A chuva do mar chegava leve, quase névoa. Tá tudo bem? Perguntou Rafael, pousando a mão no ombro dela. Ela respirou fundo. Recebi uma ligação. Dele. Rafael não precisou perguntar quem e o que ele quer. Mever. Tá doente. Provnight. Du. Você vai? Não sei. Ele ficou quieto. Depois murmurou. Às vezes a gente precisa olhar para o passado para poder fechar-lo de vez. 2 dias depois, Lívia foi ao Hospital Central. Os corredores brancos e o cheiro de desinfetante despertaram lembranças que ela pensou ter sepultado. A porta do quarto 312 estava entreaberta. O homem deitado ali já não era o Caio que ela conhecera. Estava magro, o cabelo grisalho, o rosto pálido. Quando a viu, os lábios tremeram. Você veio. Show para dizer adeus. A luz fraca iluminava as rugas e a culpa. Ele ergueu a mão com esforço. Lívia, me perdoa. Eu fui covarde. Ela respondeu serena. Você não foi covarde, doutor. Foi fraco. E a fraqueza cobra caro. Ele chorou, as lágrimas se perdendo no travesseiro. O menino, ele é meu filho? É, mas não é seu. A frase cortou o ar como lâmina macia, rompendo o último fio que ainda os ligava. Ela é feliz? Perguntou ela com voz chumindo. É, porque tem um pai de verdade. Lívia virou-se e saiu. Cada passo era como soltar uma pedra do peito. Do lado de fora, a chuva desabava de repente. Salvador chorava mais uma vez por uma alma perdida. À noite, Rafael embalava Pedro quando Lívia chegou. A roupa molhada, o cabelo colado à testa. Ele abriu a porta e apenas a abraçou. Ela encostou o rosto no ombro dele. A voz embargada. Acabou. Agora acabou mesmo. Ele passou a mão em seu cabelo e disse. Então começa de novo. Com a gente. Pedro acordou, esfregando os olhos. Mãe, choveu de novo? Choveu, meu amor, mas agora é chuva boa, chuva de recomeço. O menino riu e levantou os braços. Então vamos dançar. Rafael riu também, pegou o filho no colo. Os 3 foram para a varanda. A chuva cintilava sob a luz amarela. Lívia girava nos braços de Rafael. Pedro gargalhava, os pés chapinhando nas poças. O samba voltou a soar não mais triste, mas como o canto de quem aprendeu a estar só, a amar e a viver. A chuva da Bahia caía como notas luminosas, apagando vestígios do passado. Lívia ergueu o rosto para o céu, o gosto salgado de lágrima e mar, e murmurou, obrigada, vida. Agora eu posso respirar. O verão da Bahia chegou com o cheiro de manga madura e o canto das cigarras nas ladeiras de Salvador. O céu estava de um azul impossível, aquele tipo de azul que faz a gente acreditar que o que foi quebrado pode sim se refazer. Lívia estava na sacada de casa, em liberdade, com uma xícara de café na mão, observando Pedro e Rafael jogarem bola no quintal. O menino já tinha 6 anos, pernas rápidas, sorriso fácil. Rafael, o cabelo castanho agora salpicado de fios brancos, fingia perder para o filho. Caía no chão rindo alto. A cena era tão simples que lhe apertou o peito. Quantas vezes ela achou que a felicidade era uma miragem e agora ela estava ali, diante de seus olhos, viva e morna. Dentro de casa, Dona Zuleide cantava baixinho enquanto cozinhava feijão. Do velho rádio, a voz de Caetano Veloso se espalhava. Alegria, alegria. A música tomava a casa inteira, misturando-se ao cheiro de alho dourado o perfume da paz, daquela felicidade pequena e real que Lívia jamais ousara sonhar. À tarde, Rafael levou Pedro ao treino de futebol. Sozinha, Lívia aproveitou para limpar a casa e, ao terminar, abriu o armário onde guardava uma caixinha de madeira, o cofre das coisas importantes. Lá estavam o diploma de enfermagem, a certidão de Pedro e uma carta nunca enviada.
Era a carta que escrevera para Caio, 3 anos antes, depois que ele morrera. Nunca tivera coragem de reler até aquele dia. Eu te perdoo, mas não te absolvo. A primeira linha a fez parar. Continuou lendo cada frase e respirava o ar da mulher jovem que fora, ferida, furiosa, mas também mais forte do que imaginava. Dobrou a carta, devolveu-a à caixa e suspirou. Tudo aquilo, enfim, pertencia ao passado. Do lado de fora, o vento do mar trazia o gosto do sal. À noite jantaram na varanda. Pedro contava, animado, que o treinador dissera que ele chutava como um leãozinho. Rafael riu e lhe bagunçou o cabelo. Vê-se craque. Quero ser médico que nem a mamãe também, respondeu o menino, os olhos brilhando. Lívia riu, as lágrimas escapando sem dor. Pode ser os dois, meu amor, jogador e médico. Rafael a olhou com ternura e orgulho, o tipo de olhar que dizia tudo sem precisar dizer nada. Mais tarde, com Pedro dormindo, ficaram os dois na varanda. A lua cheia derramava prata sobre o mar. Rafael serviu vinho e entregou-lhe uma taça. Brindar a quê? Perguntou ela. A gente. Ao que a gente sobreviveu. Lívia tocou o copo no dele. O som pequeno ecoou como batida de tambor de samba. Rafael beijou-lhe a mão. Você é a mulher mais forte que eu já conheci. Não, só aprendi a não desistir. Isso é ser forte. Ficaram em silêncio, ouvindo o mar bater ao longe. Sob o luar baiano, seus rostos pareciam se fundir. A chuva chegou de repente fina, gentil, suficiente apenas para molhar os ombros. Lívia ergueu o rosto e sorriu. Até a chuva tá feliz hoje. Rafael sorriu também e a puxou para perto. O beijo que trocaram não foi o de quem descobre o amor, mas o de quem o reconstrói depois do naufrágio, um pacto silencioso de permanecer. Na casinha no alto do morro, entre o som das ondas e o cheiro da chuva, a luz da Bahia voltou luz de fé, de perdão, de amor sem medo. A primavera baiana chegou com ventos trazendo o cheiro do mar e das flores silvestres de Gamboa. Lívia acordou mais cedo, preparando o café da manhã. Quando se virou, Rafael estava na porta, 2 xícaras nas mãos. Hoje é um dia especial, sabia? Por quê? Porque você tá mais linda do que nunca. Ela riu, as bochechas corando, mas havia algo diferente nesse riso leve, secreto, como orvalho sobre a pele. Nos últimos dias, Lívia sentia um cansaço estranho. Achava que era do excesso de trabalho, mas quando o cheiro do sabonete a fez enjoar, entendeu o que o corpo tentava dizer. Com as mãos trêmulas, fez o teste rápido no posto de saúde. 2 linhas rosas surgiram nítidas, como da primeira vez 7 anos antes. Ficou sentada por longos minutos, as lágrimas caindo não de medo, mas de emoção. Desta vez, ela não estava sozinha. À tarde, quando Rafael chegou com Pedro da escola, encontrou sobre a mesa uma pequena caixa de presente. Dentro, um par de sapatinhos brancos e o exame positivo. Pedro abriu a tampa e perguntou: Mãe, é para mim? Ela riu. Não, é para o seu irmãozinho ou irmãzinha. Um bebê? Os olhos dele se arregalaram. Rafael olhou para ela, atônito. Lívia. Ela assentiu, chorando e sorrindo. Sim, ele não disse nada. Apenas a abraçou com força, tremendo. Meu Deus, nosso bebê. Pedro pulou e os abraçou também. Eu vou ser irmão mais velho. As risadas encheram a casa. Dona Zuleide apareceu com a colher na mão. O que está acontecendo aqui? Mãe, vou ter outro neto. Ela chorou, abraçando os 3. Deus é bom. Ele devolve tudo no tempo certo. Nos meses seguintes, Salvador viveu sob um sol suave. Lívia diminuiu o ritmo de trabalho. Rafael cuidava dela com carinho. E Pedro, todas as noites, beijava a barriga da mãe e conversava com o bebê. Cantava, contava histórias e prometia: quando nascer, eu vou proteger. Naquela casa, não havia mais espaço para sombra. Toda manhã, a luz atravessava a janela, iluminando o ventre arredondado de Lívia. Rafael encostava o ouvido e sorria. Parece samba, né? É samba de amor, ela respondia. A mão sobre o cabelo dele. Em maio, os ipês amarelos floresceram por toda a Bahia. Lívia entrou em trabalho de parto sob uma brisa leve. Rafael segurou sua mão o tempo inteiro. O suor, as lágrimas e o riso se misturaram. O primeiro choro ecoou ao meio-dia. É menina, anunciou o médico. Rafael chorou também.
as mãos trêmulas cortando o cordão. Lívia olhou para a pequena, pele rosada, cabelo preto, e murmurou: "Bem-vinda, Sofia." Pedro ficou ao lado da cama, encantado. "Ela é tão pequena, mas o amor dela vai ser enorme", disse Rafael, pondo a mão no ombro do filho. Lívia olhou para os três, o homem, o menino e o bebê que nascia do amor, e soube: toda a dor, toda a perda, toda a solidão a trouxeram até aqui, o lugar onde a luz finalmente voltava. Naquela tarde, a baía reluzia como se nunca tivesse conhecido a chuva. Pela janela do hospital, o mar cintilava, as ondas embalavam a cidade. Rafael embalava Sofia, Pedro ao lado cantarolava baixinho: "O amor é a coisa mais bonita que há." Lívia sorriu. Cada som, cada batida de coração, cada respiração se uniam numa só canção, o samba mais doce da sua vida. Fechou os olhos e sussurrou: "Agora sim, a vida começou de verdade." A manhã em Salvador estava cheia de sol e do barulho dos ônibus antigos descendo as ladeiras rumo ao centro. Pedro, agora com 14 anos, desceu as escadas correndo, a mochila balançando nas costas. "Tchau, mãe", gritou. Lívia respondeu, segurando a xícara de café, o tom alegre, mas cansado. "Não esquece o lanche." O garoto voltou, beijou-lhe o rosto e desapareceu pelo portão de ferro. Por um instante, Lívia o observou e percebeu. O menino pequeno de outrora, agora, era quase um homem, alto, com o mesmo sorriso luminoso do pai. Rafael apareceu à porta do quarto, de camiseta esportiva, o sorriso ainda sonolento. "O menino tá crescendo rápido demais. Daqui a pouco vai embora estudar", respondeu ela entre orgulho e saudade. A vida deles corria simples, como um samba suave que acompanha o amanhecer baiano. Rafael dava aulas, Lívia era enfermeira-chefe, Pedro se destacava na escola e no futebol, e Sofia, a menininha de 3 anos, com os cachos como nuvens, era a luz de cada cômodo da casa. Mas o tempo não apaga todas as sombras. Às vezes, Lívia ainda sonhava com o rosto de Caio difuso, entre culpa e súplica. No sonho, ele fazia sempre a mesma pergunta: "Ele é feliz?" E ela respondia: "Sim, porque eu o amei o bastante para deixá-lo viver." Numa tarde, enquanto Lívia organizava medicamentos no depósito do posto, uma colega entrou apressada. "Tem visita para você." Ela levantou os olhos, surpresa. À porta, um homem de terno amarrotado, expressão cansada, se apresentou. "Sou advogado do Dr. Caio Moreira." O nome fez o ar ficar pesado. "Ele faleceu há alguns meses", continuou o homem, "mas deixou um pedido. Queria que eu entregasse isto." Azeu colocou sobre a mesa um envelope pardo, antigo, lacrado com cera vermelha. Lívia o fitou, o coração apertando. "Ele pediu que fosse entregue só agora. Disse que, quando você abrisse, saberia o que fazer." Quando o advogado se foi, Lívia ficou muito tempo sentada. O envelope diante dela, um pedaço físico do passado. Lá fora, a chuva começava a cair, suave no telhado. À noite, depois de pôr Sofia para dormir, ela finalmente abriu o envelope. Dentro, uma carta escrita à mão, a tinta borrada em alguns pontos, talvez lágrimas. "Lívia, se você está lendo isso, é porque já parti. Nenhum pedido de perdão muda o que fiz, mas preciso tentar. Destruí vidas por medo à sua, o seu futuro, o nosso filho. Passei os últimos anos sozinho, procurando um modo de reparar. O único que encontrei foi deixar para ele tudo o que me resta: o apartamento em Barra e um fundo de estudos em nome de Pedro Mendes. Não é resgate, é reconhecimento. Diga a ele, quando achar que for hora, que o pai biológico o amou tarde demais. Caio." Lívia dobrou a carta e as lágrimas caíram sobre o papel. Não sabia o que sentir: raiva, piedade ou alívio. Rafael entrou e a encontrou ali, imóvel. "O que aconteceu?" "É uma carta. Do Caio." Ele parou. "Quer que eu leia?" "Não precisa. É só um adeus atrasado. É o que ele pediu. Deixou algo pro Pedro. Um apartamento, um fundo. Eu não sei o que fazer." Rafael sentou-se ao lado, segurou-lhe a mão. "Faz o que o coração mandar." Ela o olhou, a voz baixa. "E se o Pedro quiser saber quem ele foi? Então a gente conta, mas juntos." Naquela noite, Salvador parecia suspensa. Lívia foi até a sacada, o vento do mar trazendo lembranças, noites de chuva, de nascimento,
de solidão. Agora, a chuva voltava, mas sem dor. Era chuva de perdão, de libertação. Ela pousou a mão sobre o peito, sentindo o coração firme, e murmurou entre o som das ondas: Eu te perdoo, Caio, mas o amor que salva é o que fica. 2 semanas se passaram desde o aparecimento da carta. O envelope permanecia sobre o altar da casa, ao lado de uma vela acesa. Lívia o via todos os dias, mas ainda não tinha tocado novamente nele. Esperava o momento em que o coração estaria pronto. Num sábado de fim de tarde, quando o céu de Salvador ganhava tons de âmbar, Pedro estava sentado na varanda consertando uma bola murcha. Rafael se aproximou, enxugando as mãos. Lívia, acho que é hoje. Ela assentiu. Oisai. Sentaram-se juntos no banco de madeira. Pedro os olhou, intrigado com a seriedade nos rostos dos pais. Filho, começou Lívia, tem uma coisa que precisamos te contar. É grave? Perguntou ele, tentando sorrir. É importante, respondeu Rafael, sereno. Pedro endireitou o corpo, a bola entre as mãos. Lívia respirou fundo. Você sabe que a gente te ama mais que tudo, né? Sei. Então precisa entender que o que vou dizer não muda nada disso. Só muda o passado, não o presente. Pedro franziu o senho. O que aconteceu, mãe? Lívia colocou o envelope sobre a mesa. Esse envelope chegou para mim há 2 semanas. É do seu pai biológico. O ar pareceu parar. O vento do mar entrou pela varanda, trazendo o sal. Meu pai biológico? A voz dele saiu baixa, mas firme. Quer dizer que o pai Rafael, não é? Rafael pôs a mão em seu ombro. Eu sou seu pai, Pedro, em tudo que importa. Mas há um homem que te deu metade do sangue, e ele já se foi. Pedro abaixou a cabeça, ficou em silêncio longo. Lívia chorava, as lágrimas caindo devagar. Eu devia ter contado antes. Eu tinha medo de te ferir. Por que ele foi embora? Porque foi fraco, respondeu ela rouca. E quando percebeu, já era tarde. Ele deixou uma carta e algo para você, mas só se você quiser. Pedro olhou para Rafael. Pai, você sabia? Soube desde o começo. E mesmo assim ficou. Rafael sorriu, os olhos cheios de luz. Porque ser pai não é nascer junto, é ficar junto. Pedro o abraçou de repente. Você é meu pai. Sempre foi. Rafael o apertou forte. Lívia chorou sem conter. A chuva começou, molhando o beiral, mas ninguém se moveu. À noite, Pedro sentou-se à mesa e abriu a carta de Caio. Leu devagar, linha por linha. Ninguém falou, só o som da chuva e da respiração. Quando terminou, dobrou o papel e o devolveu à mãe. Elle se arrependeu, né? Sim, mas arrependimento não apaga o que a gente faz. Lívia assentiu, os olhos marejados. Você tem razão. Pedro ficou quieto, depois disse, mas eu não quero odiar. Não quero carregar isso. Rafael sorriu. Então você é mais forte que ele. No dia seguinte foram juntos à praia de Itapuã. O mar estava calmo. Pedro levava um papel à cópia do fim da carta de Caio e o soltou nas ondas. Vai com Deus, murmurou. Eu te perdoo, mesmo sem te conhecer. Lívia, de mãos dadas com Rafael, sentiu o vento leve e o som das ondas como batidas antigas do coração da Bahia, o mesmo coração que testemunhou o começo de tudo. E agora, o perdão. O sol desceu lentamente. Sentaram-se na areia, vendo o horizonte se tingir de vermelho. Rafael falou baixo. Agora ele pode descansar. E a gente também. Oh! Lívia encostou a cabeça em seu ombro. Sim, finalmente. Pedro apontou para o mar. Olha, mãe, parece que o mar está sorrindo. Ela sorriu de volta. Tá, filho. O mar sabe quando a gente perdoa. Enquanto deixavam a praia, as luzes de Salvador se acendiam. De um bar distante, soava o samba. A vida é feita de amor e perdão. O vento trazia o cheiro de sal e jasmim. Lívia olhou o mar pela última vez, o lugar onde tudo começou e onde agora tudo estava curado. De mãos dadas com Rafael e Pedro, caminhou pela noite baiana com o coração leve como nunca. 20 anos depois, o sol ainda nascia sobre a baía com o mesmo dourado de mel e o vento ainda trazia o cheiro salgado do mar. Mas Salvador havia mudado. Prédios altos surgiam nas ladeiras antigas. O bonde cruzava a Liberdade, o bairro que um dia fora pobre. Pedro agora tinha 37 anos.
Já não era o garoto magro correndo atrás da bola na areia. Era o professor Pedro, educador físico e fundador do projeto Futebol para Recomeçar. Toda semana, centenas de crianças das comunidades vinham aprender a jogar bola e, mais que isso, a acreditar em si mesmas. No muro do campo, alguém havia pintado em tinta azul: "O amor ensina, o perdão liberta." Pedro ainda carregava os olhos cinzentos e profundos da mãe, mas o sorriso era de Rafael, quente, sincero, acolhedor. Numa tarde, enquanto as crianças corriam pelo gramado, Pedro viu Sofia se aproximar. Ela tinha 28 anos, jogadora profissional de futebol feminino, recém-chegada do Rio para visitar a família. O cabelo curto, o andar firme, mas o olhar ainda límpido como na infância. "Olha só você, professora de futebol", brincou. "E você, estrela do Grêmio", ele respondeu, rindo. Abraçaram-se demoradamente. Sofia entregou-lhe um envelope. "Mãe mandou. Disse que você vai gostar. Lan." Pedro abriu. Dentro, uma foto antiga já amarelada. Lívia jovem, com ele bebê nos braços, ao lado de Rafael, sorrindo sob a chuva de Itapuã. No verso, a caligrafia da mãe: "O amor que te gerou ainda vive em cada gesto teu." Pedro sorriu, os olhos marejando. "Eles ainda moram no mesmo lugar?" "Sim, mas o pai quer se mudar para perto do mar. Diz que quer terminar os dias ouvindo o som das ondas." "Faz sentido", respondeu Pedro. "Foi o mar que começou tudo." Oh. À noite, ele voltou à casa de Liberdade. O lar seguia modesto, mas agora o alpendre tinha pintura nova, azul clara. Rafael regava as plantas. Lívia lia na cadeira perto da janela. O cabelo dela estava quase todo branco, mas o sorriso permanecia o mesmo sorriso que fazia a Bahia inteira parar para respirar. "Mãe, meu filho." Abraçaram-se longamente, até Rafael brincar. "Deixa ela respirar, rapaz." Oh! Jantaram juntos feijão, arroz e o bolo de milho que Rafael fazia mal, mas todos elogiavam. Depois, Pedro colocou a foto sobre a mesa. "Lembra disso?" Lívia sorriu. "Claro. A gente só tinha a esperança e uma chuva para esconder as lágrimas." Rafael completou. "E olha o que nasceu dessa chuva. Uma floresta." Mais tarde, com Sofia dormindo, Pedro sentou-se na varanda com os pais. O vento trazia o cheiro do mar. "Sabe, filho", disse Lívia, "às vezes penso que o amor é como o som. Ele não morre, só muda de lugar. Por isso chamei meu novo projeto de O Eco do Amor", respondeu Pedro. Rafael assentiu. "Bonito. Um eco nunca desaparece por completo." Ficaram em silêncio, ouvindo as ondas e o samba distante do bar da esquina. Lívia pousou a mão sobre a de Rafael, Pedro sobre as duas. 3 mãos, 3 gerações, um círculo completo. "Quando a gente ama de verdade", disse Lívia, "a vida responde de volta. É o eco." Pedro sorriu. "Então acho que a vida está respondendo alto pra gente." Mais tarde, Rafael pegou o violão antigo e dedilhou alguns acordes lentos. O som se misturava ao murmúrio das ondas. Lívia levantou o rosto, os olhos úmidos, mas o coração sereno. Ela se lembrou de tudo: das noites solitárias, do choro do filho recém-nascido, dos plantões exaustivos, do cheiro de álcool e das lágrimas de Caio, depois, do primeiro sorriso de Rafael e da mão dele segurando a dela sob a chuva. Tudo isso, dor e alegria, agora formava uma única melodia. Ela cantarolou baixinho: "O amor é um eco que o tempo não cala." O amanhecer seguinte veio dourado. O mar sussurrava como uma bênção. Era um dia especial. A inauguração do Centro Esportivo Comunitário O Eco do Amor, o sonho de Pedro, finalmente realizado. O terreno ficava à beira-mar, em Itapuã, o mesmo lugar onde, há muitos anos, ele lançara ao mar a carta de seu pai biológico. Agora ali havia um campo de grama sintética, salas de aula e um mural com 3 mãos entrelaçadas: Pedro, Rafael e Lívia. Abaixo, a frase escrita por Sofia: "Família é o amor que ficou." As pessoas chegaram em peso. Crianças corriam descalças, rindo. Rafael, de cabelos brancos, estava ao lado da esposa, os olhos ainda brilhando como no dia em que ela o conheceu sob a chuva. Lívia, de jaleco branco, usava no peito o emblema do centro, um coração unido a uma bola. Pedro subiu ao pequeno palco. Sua voz ecoou com o vento do mar. "Há muitos anos, nesta mesma praia, eu aprendi que perdoar é o primeiro passo para ser livre."
Hoje eu entendo que o amor também é um eco quando a gente joga ele para o mundo. Ele sempre volta, multiplicado. Ele fez uma pausa, olhando para os pais. Tudo o que sou veio deles, da coragem da minha mãe e da presença do meu pai. E se este projeto existe, é para que nenhuma criança cresça achando que está sozinha. Porque o amor sempre volta, de algum jeito. Os aplausos ecoaram longos. Sofia correu ao palco, abraçando-o. Orgulho da família. Depois da cerimônia, Lívia ficou olhando o mar. As ondas pequenas, o sol escorrendo sobre a água. Rafael passou o braço em seus ombros. Percebe, disse ele. O lugar onde tudo começou é o mesmo onde tudo se completa. Sim, respondeu ela. O mar levou a dor e trouxe o amor de volta. À distância, Pedro jogava bola com as crianças. Sofia treinava as meninas. O riso deles era o compasso do samba. Lívia fechou os olhos, o coração leve, limpo como a própria Bahia. Ao entardecer, a família formou um círculo na areia. Rafael tocava violão. Sofia cantava. Pedro brincava com os pequenos. Uma menininha de 6 anos, filha de Sofia, correu até Lívia e perguntou: Vovó, quando a gente morre, o amor acaba? Lívia sorriu e pousou a mão no peito da neta. Não, meu bem, o amor vira vento, vira onda, vira canção. Ele sempre volta para quem sabe escutar. Então o eco é o amor voltando? Isso mesmo. Naquela noite, a Bahia brilhou como um mar de estrelas. Do campo, o riso das crianças se misturava ao som dos tambores de samba. Lívia recostou-se no ombro de Rafael, tomada por uma luz suave, a luz de todos os anos de amor, perda, perdão e renascimento. Olhou o céu e sussurrou: Caio, espero que tenha encontrado paz. E obrigada, meu Deus, por me mostrar que o amor, quando é verdadeiro, nunca morre. Rafael apertou-lhe a mão. O que foi? Tô só escutando. O quê? O eco do amor. As ondas batiam na areia. O vento trazia o cheiro do sal e um canto distante. O amor é eterno, mesmo quando a gente vai embora. Na praia de Itapuã, onde tudo começou, eles permaneceram juntos sob o luar 3 gerações, 3 corações, um samba infinito. E a Bahia, terra das almas que sabem amar, os embalou com sua melodia eterna. O amor, uma vez semeado, jamais se cala, é um eco que nunca termina. 10 anos se passaram. Salvador continuava a cantar, ainda úmida sob as chuvas curtas, ainda dourada sob o sol salgado. Mas o tempo havia passado sobre cada rosto como uma mão suave e firme, desenhando rugas finas, iluminando olhares que já compreendiam a vida. Pedro agora tinha 47 anos. Alguns fios brancos lhe riscavam o cabelo, mas o sorriso seguia o mesmo claro, quente, como o sol sobre a areia. O projeto O Eco do Amor crescera além de tudo o que ele imaginara. 30 centros espalhados pela Bahia, centenas de crianças estudando, jogando e acreditando em um amanhã melhor. Todas as manhãs, ele ainda dava aulas de futebol e depois acompanhava a mãe, agora aposentada, em visitas a pacientes nos hospitais. Lívia, com os cabelos prateados e o corpo mais frágil, carregava nos olhos a serenidade da lua nova. Rafael, o velho professor de bicicleta, era agora seu Rafa, símbolo de bondade no bairro. Viviam numa casa simples perto do mar de Itapuã, ouvindo o som das ondas como quem ouve o próprio coração. Naquela manhã, Pedro levou o filho Miguel, de 17 anos, ao campo. O rapaz era o espelho do pai, olhos cinzentos, sorriso inclinado, alma sensível. Na volta, Pedro parou diante do mar. As ondas vinham mansas, o vento era leve. Ele se lembrou do dia em que a mãe lhe contara sobre o pai biológico. Entendeu então que aceitar não era esquecer, era aprender a olhar a dor com uma luz mais suave. À tarde, ao voltar para casa, encontrou a mãe na varanda, remendando a roupa da neta. Mãe, chamou ele. Você lembra do Dr. Caio? Lívia ergueu o olhar e assentiu. Nunca esqueci, mas também não dói mais. Às vezes penso que devia ter conhecido ele. Pra quê, filho? Pra dizer que a vida ficou bonita mesmo sem ele. Ela sorriu, os olhos úmidos. Então diz pra mim. Eu conto pra ele no vento. À noite, Pedro foi até a praia. A areia estava úmida, o ar cheirava a sal. Escreveu com o dedo. Oi atsaitai. Ficou ali, vendo as ondas apagarem devagar as letras, deixando apenas espuma como um suspiro. Entendeu que aceitar não era render-se,
mas permitir que o mar levasse o que era velho e guardasse apenas o que valia viver. Em casa, Rafael chamava: Lívia, vem ver isso. Na TV passava uma entrevista sobre o projeto de Pedro. Perguntaram a ele o que fora mais importante aprender na vida. Ele respondeu que amar é escolher, e aceitar é entender que nem toda escolha é perfeita, mas cada uma nos faz quem somos. Rafael desligou a TV e segurou a mão da esposa. Criamos bem, né? Lívia sorriu. Sim, porque ensinamos ele a perdoar sem esquecer e a amar sem exigir. Lá fora o samba ecoava do bar da esquina. Começou a chover a velha chuva morna da Bahia. Lívia abriu a porta e estendeu a mão. Chove como no primeiro dia. Rafael riu. Mas agora a gente sabe dançar nela. Saíram para o alpendre, de mãos dadas, deixando a água molhar os cabelos brancos. Sob a luz amarelada, giraram devagar sem música, sem pressa o samba lento de dois corações que haviam sobrevivido à tempestade e ao silêncio. De longe, Pedro observava, o peito cheio de uma emoção que não tinha nome. Percebeu que o amor verdadeiro não precisa ser gritado, ele vive nos gestos pequenos, nas noites tranquilas, nas mãos que se procuram mesmo cansadas, e na aceitação de que até as feridas podem virar canção. E a Bahia, mãe generosa, cantava-lhes um samba antigo: o amor que aceita nunca morre. O pôr do sol dourava a praia de Itapuã. O cheiro de sal e jasmim misturava-se ao ar. Lívia estava na cadeira de madeira da varanda, um xale sobre os ombros. As mãos tremiam, mas os olhos brilhavam, os olhos de quem atravessou todas as tempestades e escolheu continuar amando. Rafael estava ao lado, os dedos entrelaçados aos dela, como sempre. Olhava o mar, onde os netos corriam com Pedro e Sofia. Miguel ensinava os pequenos a chutar, e Clara, filha de Sofia, ria sob a luz do entardecer. Olha só, disse Rafael, a voz rouca. Eles estão vivendo o que a gente viveu, só que sem as dores. Lívia sorriu. Porque as dores ficaram com a gente. Ebirar a música. Pedro voltou-se, acenou e correu até eles com uma bola nas mãos. Mãe, pai, venham ver. Meus joelhos já não obedecem, rapaz, riu Rafael. Então só assistam. As crianças se alinharam. Miguel chutou, a bola subiu, girando na luz do crepúsculo, e caiu perto da beira do mar. Gritos de alegria. Lívia olhou e viu a cena refletida na memória. Uma bola, um menino e o mar sorrindo de novo. À noite jantaram juntos na varanda. Sofia trouxe vinho. Pedro cortou o bolo. As crianças falavam sem parar. Lívia observava em silêncio, o coração cheio paz, gratidão e a sensação de estar viva em cada um deles. Rafael ergueu o copo. Pelo que vivemos, pela dor que ensinou, pela fé que ficou e pelo amor que nunca foi embora. Todos brindaram. O riso se misturou ao som distante das ondas. Lívia olhou o marido. Sabia que eu sempre quis terminar assim. Em casa, cercada de amor, ouvindo o mar. Então o universo foi justo contigo. Não, Rafa, foi generoso. A noite caiu, cheia de tambores, vozes e vento entre as palmeiras. Lívia levantou o rosto para o céu estrelado e murmurou: Obrigada, Caio, por ter existido. Obrigada, Rafael, por ter ficado. Obrigada, Bahia, por ter me ensinado a amar de novo. Rafael apertou-lhe a mão trêmula. Sabe o que é mais bonito, Lívia? O quê? Que o nosso amor virou herança. Tá neles. Ela assentiu, as lágrimas escorrendo num sorriso. Então a gente pode descansar. Alguns anos depois, Salvador realizou uma cerimônia em homenagem a quem transformara a cidade. No palco principal, Pedro discursou, o cabelo agora prateado. A voz serena: tudo o que sou veio de duas pessoas que me ensinaram a viver com coragem e amor. Eles me mostraram que aceitar é o ato mais nobre do amor, porque é o fim da dor e o começo da paz. No telão, surgiu a imagem de Lívia e Rafael de mãos dadas, sorrindo na varanda, diante do mar. A plateia se levantou, aplaudindo em pé. Depois da cerimônia, Pedro foi até Itapuã. Levava consigo as cinzas dos pais, que haviam partido com 4 meses de diferença. O dia estava luminoso, o mar um espelho azul. Sofia, Miguel e Clara estavam ao lado dele. Pedro abriu a urna. O vento soprou, levando as cinzas em faíscas douradas. Descansa, mãe. Descansa, pai. O mar tá cantando por vocês. Sofia sussurrou. O amor deles virou vento, mano. Pedro sorriu entre lágrimas. E esse vento nunca vai parar.
Quando se afastaram da praia, o vento seguia, trazendo de longe o som do samba. O céu ardia em laranja e gaivotas giravam sobre o horizonte. Pedro olhou para trás e viu o reflexo do sol sobre o mesmo mar onde duas almas amadas se tornavam uma só com as ondas. Ouviu a risada do pai, a voz da mãe chamando seu nome, e respondeu baixinho: para a Bahia, para o vento, para a vida. Eu escuto, mãe, o eco do amor. E a Bahia, eterna e acolhedora, devolveu-lhe a canção do tempo. O amor que aceita e perdoa não morre, ele volta com o vento e vive no coração de quem ficou. O amanhecer da Bahia derramava ouro líquido sobre o mar de Itapuã. As ondas vinham calmas, compassadas, como se soubessem que aquele seria um dia especial. 10 anos haviam passado desde a tarde em que Pedro espalhara as cinzas dos pais no mar, e a Bahia continuava a acolher, luz com o mesmo amor eterno. Pedro tinha agora 57 anos. O cabelo prateado se misturava ao sol, a pele morena de quem viveu sempre ao ar livre. Continuava sendo Professor Pedro, o nome dito com carinho e respeito por todas as crianças do bairro. Miguel, o filho, era agora também professor, continuando o trabalho do pai no projeto O Eco do Amor. Sofia, mesmo longe dos gramados profissionais, treinava meninas e organizava torneios comunitários. Sua filha, Clara, estudava em São Paulo, mas voltava à Bahia todos os anos, porque aqui o vento canta diferente, dizia sempre. Naquela tarde, a família inteira se reuniu na praia de Itapuã, o ponto onde tudo começava e terminava. Um pequeno palco fora montado na areia. Os alunos do projeto apresentariam uma nova canção, Canção da Maré. Pedro ficou no centro, cercado por rostos jovens, olhares vivos, sorrisos cheios de esperança. Pensou em Lívia e Rafael na maneira como se deram as mãos sob a primeira chuva e ouviu a voz deles no vento. O amor nunca vai embora, meu filho. A música começou. Tambores, cavaquinho e vozes infantis se misturavam à brisa do mar. Da dor nasceu o perdão, do perdão nasceu o amor, e do amor nasceu o mar. Pedro fechou os olhos, deixando a melodia conduzi-lo pelo tempo. Viu o rosto da mãe, o sorriso do pai, e as lágrimas de ontem transformadas em luz. Depois do espetáculo, caiu uma chuva fina, a velha chuva quente da Bahia. As crianças correram rindo. Pedro, emocionado, virou-se para Miguel. Por isso a gente ensina a amar a vida, filho. Chuva, sol, tristeza, alegria, tudo faz parte da mesma canção. Miguel assentiu. Eu prometo continuar o som. Pedro sorriu, e a chuva se misturou às lágrimas. À noite, o fogo de samba iluminava a areia. Pedro sentou-se em silêncio, ouvindo o mar, o coração pulsante da Bahia. Sabia que o tempo dele estava chegando ao último acorde, mas não sentia medo, só gratidão. Sussurrou ao vento: se o amor for a última coisa que eu deixar no mundo, já é o suficiente. Miguel se aproximou e pousou a mão em seu ombro. Tá pensando neles? Pedro sorriu. Sempre. Eu acho que eles estão aqui. Eu também. O vento soprou, trazendo o perfume do jasmim. No céu, a lua cheia brilhava o mesmo sorriso de Lívia. Pedro fechou os olhos, e nas ondas, ouviu claramente a voz dos pais, misturada ao samba distante. O amor é o começo e o fim. Ele é a maré que leva e traz tudo o que somos. Pedro sorriu. Era a última canção não de fim, mas de continuidade. Na manhã seguinte, Salvador despertou com cheiro de pão de queijo e risadas de crianças na rua. Do alpendre, Miguel olhava o pai, sentado na velha cadeira de madeira diante do mar. Pedro falava pouco agora, cuidava das flores, ensinava os pequenos e vivia devagar, grato por ouvir Bahia respirando, vento, tambores, ondas e gente. Aquele dia marcava os 40 anos do O Eco do Amor. Na parede, uma foto antiga, Rafael abraçando Lívia sob a chuva e a frase: o amor não morre, ele se transforma. A celebração começou com uma canção. As crianças cantavam com vozes puras, enquanto o homem de cabelos brancos na primeira fila sorria, o olhar perdido no tempo. A música, composta por Miguel, chamava-se A Última Canção, inspirada nas histórias que ouvira desde menino. O mar levou o medo, a chuva laboador, e o vento trouxe de volta. O eco do amor. Quando o refrão ecoou, todos cantaram juntos. Muitos choraram. Pedro também, as lágrimas escorrendo pelo rosto queimado de sol.
E então ele os viu, Lívia e Rafael, no fundo do salão, de mãos dadas, sorrindo. Mais tarde, à beira do mar, Miguel sentou-se ao lado do pai. Pai, gostou da música? Pedro sorriu. Foi linda. Você fez o que eu nunca consegui transformar tudo em melodia. Mas essa canção é sua. Não, filho. É de todos nós. É da Bahia. Ficaram em silêncio, escutando o mar. Quando eu me for, disse Pedro suavemente, me deixem aqui, no mesmo lugar onde deixei meus pais. Miguel assentiu, com lágrimas nos olhos. Prometo. 1 ano depois, a Bahia entrou na estação das chuvas. Ventos fortes, ondas grandes, mas o povo ainda dançava samba sob a água, como se a alegria fosse religião. Numa manhã cinzenta, Pedro partiu em paz, dormindo, com um sorriso no rosto. A cidade inteira o acompanhou até Itapuã, o mesmo mar que guardava 3 gerações de amor. Miguel, Sofia e Clara estavam juntos, segurando a urna. Quando a abriram, o vento espalhou as cinzas, que se misturaram à chuva e ao sal. Clara começou a cantar. O amor é o começo e o fim, a última canção do coração. Flori. As ondas responderam, repetindo a melodia. O vento levou o som pelos coqueiros, pelas ladeiras, pelas casas coloridas. Dizem que, naquela noite, a Bahia brilhou mais do que nunca, o luar enorme, o mar cintilando, e no sussurro do vento se ouviu: o amor não morre, ele só muda de forma e continua dançando. Anos depois, um menino entrou num pequeno centro esportivo à beira-mar. Na parede, ainda se lia: o eco do amor, fundado por Lívia, Rafael e Pedro Ferreira. O garoto olhou o mar e sorriu. Naquele instante, a história começou de novo, porque o amor verdadeiro não tem fim. Ele apenas se transforma em outra canção, mais leve, mais profunda, eterna. A última canção terminou, mas o eco do amor ainda vibra em cada onda da Bahia. Fem.